Você sabia que um dos maiores medos da humanidade é o medo de falar em público? Você pode dizer, com certeza eu sabia. Eu fico morrendo de medo quando eu tenho que apresentar um trabalho, por exemplo, na faculdade. Na verdade, o medo de falar em público tem sido um elemento travador de muita gente. Tem muita gente que perde oportunidades incríveis de trabalho, de emprego, por conta da sua dificuldade de se expressar publicamente. Na verdade, a arte de falar em público deve ser buscada por todos os profissionais. A gente lembra que nos séculos passados a ideia da oratória, o buscar o conhecimento na arte da oratória, era muito comum para os políticos, para os advogados, para aqueles que necessariamente deveriam falar em público. Hoje, nos nossos dias, no século da comunicação, na verdade, comunicar-se, falar em público é uma necessidade de todos os profissionais. Pense, por exemplo, nos trabalhos acadêmicos. Aquelas pessoas que entram para a faculdade com esse medo de falar em público, é muito comum que na apresentação de seminários, sempre os alunos que depois de formados serão aqueles que terão muito mais chance de trabalho, são aqueles que fizeram dentro da faculdade esses seminários, que se apresentaram publicamente, que falaram em público com desenvoltura, com qualidade, com compreensão da sua comunicação. Comunicar é tornar comum um conhecimento. E para isso existem algumas técnicas. Claro, eu não vou aqui dar uma aula de comunicação. Quando eu falo de comunicação para os meus alunos, eu sempre gosto de dizer que comunicar começa com em você sendo você mesmo. A primeira coisa é você descobrir quais são as suas características, quais são os pontos fortes que você tem como comunicador. Você tem facilidade de improviso ou não? Você é aquele que só consegue falar se anotar tudo direitinho e ler bastante primeiro o seu esboço para depois ir falar. Ou você é aquele que funciona muito mais no improviso. Então, você precisa conhecer essas características. Por exemplo, você pode ser aquele que não tem facilidade de projetar a sua voz. De repente, a sua voz é uma voz fraca, que não tem muita intensidade, e você chega dentro de uma sala de aula, você precisa se esforçar muito para que a pessoa que está lá atrás consiga escutar você. Você tem problema de dicção, ou seja, tem dificuldade de pronunciar corretamente os fonemas, sabe aquelas trocas de fonemas? Por exemplo, em vez de você chamar aquela pessoa de Cláudia, você a chama de Cláudia, você diz Fro, ou você tem dificuldade realmente de pronunciar várias palavras, de modo que as pessoas que escutam você ficam perguntando o que foi que ele disse mesmo? Bom, isto é um grande entrave para quem quer aprender a se comunicar, a falar em público especialmente. Então, primeiro, vamos lá. Vamos tentar organizar as ideias. Primeiro, propriocepção, ou seja, conheça a você mesmo. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, que tipo de assunto você domina e você tem mais facilidade de falar. E aí você vai começar então a trabalhar, em primeiro lugar, a reforçar os seus pontos fortes, a utilizá-los mais e a trabalhar para consertar os seus pontos fracos. Se o seu ponto fraco é a sua dicção, que não é boa, a falta de projeção vocal, que não é boa, comece a trabalhar. Na internet tem muitos vídeos ensinando você, por exemplo, com aqueles exercícios chamados de trava-língua, as brusundangas do bric-a-brac, do Brandão, abrange broquéis de bronze, brunido, brochuras, breviários, abraxais, abricos e brinquedos. Isso é um trava-língua. Isso tem muito na internet para você começar a exercitar a sua dicção. Agora, sem deixar de levar em consideração que muito mais do que falar corretamente é falar com conteúdo. Não adianta você ter uma boa comunicação no sentido de que as pessoas gostam da sua voz, entendem o que você pronuncia, mas você não tem conteúdo. Aí, nesse caso, você precisa estudar, pesquisar. O comunicador, ele precisa passar por 3 tempos da comunicação.
O tempo número 1 é o comunicador planejador. É aquele que vai planejar a sua comunicação, vai planejar o seu conteúdo. O comunicador apresentador é aquele que está no momento da apresentação. Aí ele precisa das técnicas da comunicação. E o comunicador avaliador é aquele que depois da sua comunicação, depois do evento comunicativo, ele vai então avaliar aonde foi que ele errou, quais os pontos que ficaram faltando na sua comunicação e onde ele foi bem. Aí você com certeza na próxima apresentação, no próximo momento que você for falar em público, terá bem mais facilidade. É isso aí, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.